Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Agora você pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo de número 4, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Meus irmãos, nós vamos basear a nossa mensagem nesta noite nos versos 5 até o verso de número 22. Mas antes de lermos esse texto, veja o que diz Atos capítulo 3. O título diz a cura de um coxo, de um paralítico. Um paralítico de nascença. Diz assim, o capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, Pedro e João aqui realizaram um milagre, algo fantástico. Um homem que já era coxo, 40 anos esse homem tinha, 40 anos. Por 40 anos ele enfrentava essa limitação terrível, foi curado sobrenaturalmente, em nome de Jesus, levanta e anda, e o homem deu um salto, foi curado. Depois que ele é curado, uma multidão se aglomera, todos ficaram impressionados, conheciam aquele homem, e o apóstolo Pedro faz um discurso, está aí no versículo 11, e vai até o versículo de número 26. E por meio desse discurso, ou por meio dessa pregação, muitas pessoas se renderam a Jesus Cristo. Mas também, meus irmãos, é assim, quando o Evangelho triunfa, também surgem o quê? As perseguições, né? Por um lado, o sucesso do ministério, pessoas crendo no Salvador, e por outro lado, perseguição, provação, injustiças. Então, o capítulo 4, verso 1, diz que falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Foram presos. Curaram um homem pelo poder do nome de Jesus, foram presos. E o verso 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E então entramos no nosso texto. O que aconteceu no dia seguinte à prisão dos apóstolos Pedro e João? Diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, e vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois ameaçamos mais ainda e soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Uma cura seguida de perseguição. E eu quero nesta noite falar um pouquinho sobre a missão da igreja, anunciando o poder transformador do Evangelho em meio às pressões. Nós precisamos saber qual é a nossa missão e precisamos cumprir a nossa missão fielmente. E ao cumprirmos a nossa missão fielmente, iremos perceber o poder do Evangelho alcançando a nossa própria vida, nos despertando e alcançando também a vida de outros. Mas a missão da igreja, muitas vezes, ela é executada em meio à pressão, em meio ao sofrimento. O texto bíblico, meus irmãos, começa então falando um pouco acerca desse sofrimento. E é isso que eu quero destacar a princípio nesta mensagem, é que a missão implica em sofrimento. Vamos ver isso na história da igreja de um modo muito claro. A missão da igreja implica em sofrimento. O texto bíblico diz que no dia seguinte, a cura que foi realizada, os apóstolos eles foram levados ao sinédrio. O que era o sinédrio, pastor? O sinédrio era a mais alta corte judaica. Os homens da lei faziam parte do sinédrio, e aquela corte judaica tinha autoridade para inocentar, mas também tinha autoridade para condenar aqueles que eram acusados de heresias. E o texto diz que rapidamente o sinédrio judaico se reuniu para fazer o julgamento de quem? Dos apóstolos Pedro e João. Inclusive, meus irmãos, é interessante porque Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele narra até alguns nomes que estavam presentes naquele dia. Ele diz aí que estava presente Anás, Caifás, que foi o presidente do sinédrio. Ele fala sobre Alexandre, sobre João. Sabemos poucas coisas sobre a identidade desses homens. E somando todas essas autoridades, escribas, conselheiros, conhecedores da lei, se formava ali o sinédrio. Alguns dizem que ele era formado por 72 autoridades, 72 homens. Então, imagina aqui então a cena, Pedro e João no meio daqueles homens. Sabe quem havia sido colocado no meio desses homens? Há pouco tempo, algumas semanas atrás, quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado ao sinédrio. E agora estão os discípulos de Cristo, Pedro e João, diante do mesmo sinédrio, diante da mesma situação, um momento difícil, em que aqueles homens irão passar por alguns questionamentos, praticamente um processo de inquisição, perseguição. E o texto bíblico diz então no versículo 7, meus irmãos, que pondo-os perante eles, os arguíram. O sinédrio questionou, dizendo assim: com que poder ou em nome de quem fizestes isto?
Os membros do Sinédrio, eles fizeram de tudo para não admitir que um milagre havia acontecido. Tanto que eles nem chamam de milagre, eles chamam isso. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Perceba, meus irmãos, que eles foram extremamente assim, evasivos, espertos naquele sentido maligno na pergunta. E eles se referem ao milagre como isto, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E veja que o foco da questão levantada pelo Sinédrio, por aqueles homens, não era um milagre. O milagre estava lá, era um fato, é incontestável. Eles pouco se importavam com a vida do paralítico. Aqueles homens, eles não estavam interessados no bem que aquele homem recebeu. Após 40 anos, agora ele podia andar, podia caminhar, podia trabalhar. A vida daquele homem foi completamente mudada, mas a liderança do Sinédrio pouco se importava. Não havia amor, não havia compaixão. Eles não ligavam para o fato de que uma vida havia sido restaurada. Tudo que esses homens queriam, meus irmãos, era uma informação, mas uma informação que pudesse gerar uma acusação satisfatória contra os apóstolos, ou pudesse incriminar os apóstolos. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram esse milagre? Agora veja a resposta de Pedro. Eu quero começar aqui falando sobre a resposta de Pedro e destacando o modo, como estava Pedro naquele momento. Aquele homem diante de uma plateia, aquele Sinédrio, em forma assim, vou colocar meia lua, sentados, os acusados em pé, ali no meio, e Pedro olha então para aqueles homens, e o texto diz assim no versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: meus irmãos, a maior graça que nós recebemos para viver ousadamente o Evangelho é o poder do Espírito Santo de Deus. Os apóstolos, em algumas ocasiões especiais de pressão, e eu diria até de tortura, foram revestidos desse poder do alto, e com intrepidez, ou seja, com coragem, audácia, ousadia, eles anunciavam a palavra de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito isso. Jesus Cristo, ele disse aos apóstolos, eles falam assim: olha, quando vocês forem colocados diante dessas situações, fiquem tranquilos, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. E naquele momento, diz o texto que o apóstolo Pedro, ele foi assim, tomado de um modo especial pelo Espírito de Deus, e veja, sem temer pela sua própria vida, sabendo que corria risco de morte, aquele homem em pé, olhando para todos os seus acusadores, ele começa a anunciar o Evangelho de Jesus. Deus, meus irmãos, nos concede a plenitude do Espírito Santo. Para quê? Deus nos concede a plenitude do Espírito Santo para que sejamos melhores como pais, como mães, como maridos, como esposas, como profissionais, como empregados, como membros da igreja. Mas uma das principais razões pelas quais Deus nos planifica com o seu Santo Espírito é para que sejamos ousados na pregação do Evangelho. Meus irmãos, a plenitude do Espírito Santo é essencial para darmos um testemunho eficaz do poder que há no nome de Jesus. O poder do Espírito Santo é essencial
para que nesses contextos de pressão, opressão, perseguição, injustiças, para que nesses contextos anunciemos com poder o Evangelho de Jesus. E olha, para enfrentar esse sinédrio, essa cúpula judaica extremamente maligna, só estando cheio do Espírito de Deus. O ponto que eu quero destacar aqui para a minha vida e para a sua vida é o seguinte: olha, não basta você conhecer a verdade apenas. Pastor, eu conheço a verdade, porque eu conheço o Evangelho, mas não basta você apenas conhecer a verdade, você precisa também da autoridade e do poder do Espírito Santo de Deus para anunciar a verdade que você conhece. Porque é o modo, é a maneira, você é o veículo, você é o vaso. Então você precisa conhecer a verdade, estar cheio dessa verdade e estar cheio da graça do Espírito de Deus para proclamar essa verdade. Porque em contextos de pressão, de opressão, de luta, é praticamente impossível anunciarmos a verdade se estivermos fracos espiritualmente. E foi isso que Pedro fez. Cheio do Espírito de Deus, ele olha para a plateia e ele prega a palavra. Que ousadia, meus irmãos. O que ele pregou, né? Veja o que ele disse. Ele foi um tanto quanto respeitoso, o apóstolo Pedro, né, de certa forma, um tanto quanto respeitoso. Ele disse assim: olha, autoridades do povo e anciãos. E ele continua: nós estamos sendo questionados a respeito de um benefício feito a um homem enfermo e pelo modo como esse homem foi curado. Pois bem, tomai conhecimento todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado diante de vós. Alguma vez você fez o bem e recebeu o mal? Já aconteceu contigo uma vez? Não? Eu estou fazendo o bem, mas parece que estão pagando o bem com o mal. Parece que quanto mais eu me esforço para fazer o bem, mais eu recebo o mal em troca. Eu não sei se você já passou por alguma experiência assim, fazer o bem e receber o mal. Olha, às vezes esse é o caminho cristão. A gente faz o bem e a gente acaba recebendo o mal. Então não fique impressionado quando você sofrer algum tipo de injustiça. Homens bons podem sofrer por fazer o bem. Homens bons fazendo o que é bom podem sofrer às vezes por fazerem o bem. Isso acontece comigo e pode acontecer contigo. Veja o que diz o texto. O apóstolo Pedro, ele estava sendo acusado naquele momento, mas perceba que ele vira a mesa. Pedro virou a mesa, meus irmãos. E ele virou a mesa e ele então coloca a culpa em quem de fato era culpado. Ele coloca a culpa sobre todo o sinédrio de um crime bárbaro, de um crime sangrento que foi a crucificação de Jesus Cristo. É como se ele dissesse: vocês estão me acusando porque eu fiz um ato bom, e vocês se esquecem de que vocês praticaram um ato mau, violento, sangrento. Vocês crucificaram um inocente. Porém, o Cristo morto, nós sabemos que ele ressuscitou, e a prova de que o Filho de Deus está vivo e de que esse Filho é poderoso dentro daquele contexto, meus irmãos, é que o homem estava ali completamente curado. Pedro diz: foi pelo nome do Senhor Jesus Cristo que este homem foi curado. É como se Pedro olhasse para aquela plateia e falasse: o crédito não é meu, não há poder em mim, eu não sou o bom ou o cara, não, o crédito não é meu, o crédito é do Senhor Jesus Cristo, o poder não é meu, o poder está no nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o responsável por esse glorioso milagre que aconteceu diante de vós. Pedro tinha o mesmo tema lá de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu
diminua. E essas palavras, meus irmãos, de Pedro foram diretas, né? Talvez atravessaram assim, o coração do Sinédrio. Aqueles líderes pensavam que estavam ali livres de Jesus, o Nazareno, porque Jesus para eles estava morto, né? Mas de repente a obra de Cristo ela é continuada, e de fato a obra de Cristo é continuada pelos pregadores, pelos seguidores, pelos discípulos. E eu e você fazemos parte desta grande obra de Deus. E nós damos continuidade, meus irmãos, exatamente por acreditarmos que Jesus Cristo está vivo. E pelo nome de Jesus, vidas podem ser transformadas. Quando você olhar para a sua vida, você que foi alvo dessa transformação, dessa salvação, quando você olhar para a sua vida, lembre-se que você é um monumento, né? Um monumento do poder que há no nome de Jesus. As pessoas que foram batizadas hoje aqui e professaram a fé, essas pessoas são provas de que há poder no nome de Jesus Cristo. E algo interessante aqui nos chama a atenção, porque os apóstolos, meus irmãos, eles até poderiam usar aquele momento para se tornarem famosos, né? Fizemos um milagre, vamos abrir uma igreja, a igreja dos milagres. Se fosse hoje, vamos abrir uma igreja, vai ser a igreja do coxo, né? Ou a igreja do paralítico, vamos fazer milagre, vamos nos tornar famosos aí, vamos ter prestígio. Os apóstolos, eles poderiam trazer, né, a glória para si, como muitos pregadores modernos fazem. Esses pregadores que dizem deter, né, o poder da oração e fazem ali as suas campanhas e marcam o dia, a hora, né, o local que Jesus Cristo vai curar, né? E se Jesus não curar, complica, né, a situação. Mas perceba o contraste. Enquanto nós vemos tantos trazendo para si essas glórias humanas, nós encontramos aqui Pedro e João sem nenhuma pretensão, de forma humilde, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, não trazendo glória para si, mas em todas as palavras desses homens nós vemos o desejo de glorificar, de enaltecer, de engrandecer o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Tanto que Pedro, ele vai um pouquinho além. Ele fala, esse homem foi levantado pelo nome de Jesus Cristo, mas ele continua. E olhando ali para o Sinédrio, ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, vocês que são os construtores espirituais da religião, vocês rejeitaram a principal pedra, a pedra angular, a pedra que serve para que a pedra sobre a qual todo edifício é edificado. Vocês rejeitaram a pedra principal do edifício, vocês jogaram no lixo essa pedra. E então ele chega no versículo 12. Aí olha na sua Bíblia o versículo 12. Esse versículo, meus irmãos, é um dos versículos mais conhecidos do livro de Atos dos Apóstolos. Essa declaração de Pedro aqui é uma pérola preciosa, né, que revela a exclusividade da salvação somente através do nome de Jesus. E diz assim: não há, olha o que Pedro diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O Sinédrio, ele era composto por homens que eram estudiosos da lei, que conheciam a lei, que conheciam a religião judaica. Mas esses homens, meus irmãos, eles ensinavam as obras como caminho para se obter a salvação. Eles diziam: se você quer ser salvo, você tem que praticar muitas e muitas e muitas boas obras. Porém, perceba que Pedro, ele contrariando o ensino daquela liderança, aquela própria liderança, o apóstolo Pedro firmemente declara que a salvação eterna do homem, meus irmãos, a minha salvação, a sua salvação, ela é recebida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você nunca pode se esquecer disso, que o bem-estar espiritual que há em sua alma, a segurança da salvação, essa paz com Deus, tudo isso só pode ser obtido por meio do nome de Jesus Cristo.
O próprio nome Jesus significa: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esse nome Jesus, meus irmãos, de fato é um nome poderoso, porque o nome Jesus, ele, dentro desse contexto, revela o caráter de Cristo, revela a obra do Filho de Deus. Não há outro caminho, não há outra forma para se obter o perdão, a salvação, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo, senão através do Filho de Deus. Meus irmãos, a nossa relação é completamente restaurada com o Pai Celestial por meio do Filho. Sem o Filho estamos completamente perdidos. O próprio Jesus Cristo disse isso. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem poderia efetuar o pagamento daquela dívida imensa que eu e você tínhamos para com o Pai? Quem? Somente o Senhor Jesus Cristo. Se nós, meus irmãos, rodarmos ainda, vamos colocar assim, rodarmos nos quatro cantos desse mundo e conhecermos todas as religiões, nós descobriremos que todas as religiões apresentam a redenção, ou algum tipo de redenção, por meio de obras, por meio de sacrifícios. Mas olha o que Pedro diz. Ele diz assim: olha, não há possibilidade de encontrarmos a salvação em nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente pelo nome de Jesus. O apóstolo Pedro, ele não diz assim que nós podemos ser salvos, ou que talvez nós seremos salvos pelo nome de Jesus. Ele diz assim: pelo qual importa que sejamos salvos. É como se ele dissesse o seguinte: olha para a sua vida, há uma necessidade. Você está perdido, você está deslocado, você está em pé diante de um abismo eterno. A sua vida está completamente destituída da graça. E só há uma possibilidade de você dar a vida eterna, pelo nome de Cristo. É pelo qual importa. Ou seja, há uma necessidade. Todos nós que estamos aqui nesta noite precisamos ser salvos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos. Todos nós necessitamos. Porque se morrermos sem o Filho, nós seremos condenados. E é isso que Pedro está dizendo. Ele não está dizendo que é uma opção, talvez, quem sabe. Olha, pastor, achei interessante, eu vou pensar. Talvez eu vou decidir. Eu vou refletir. Pedro está dizendo: pelo qual importa que sejamos salvos. Porque se você não for salvo pelo nome do Filho de Deus, você será eternamente condenado. Meus irmãos, não há outro recurso, não há outro meio, não há outra opção, não há outro caminho, só o nome de Jesus. E quando eu leio essa declaração no versículo 12, é como se Pedro assim colocasse dois caminhos diante de nós. É aquele caminho da religiosidade que tenta alcançar a salvação por meio das obras, mas conduz à perdição, e um outro caminho que é o caminho estreito, que conduz à vida eterna por meio da fé no Filho de Deus. A salvação eterna é a prioridade número 1 na sua vida. Pastor, já decidi isso na minha vida faz 30 anos. Se você não continua pensando na sua salvação eterna, você não vai perdê-la. Mas se isso não alegra, não agrada o seu coração, se você não é confirmado nessa salvação, você tem que se questionar se realmente você é salvo ou não. Você pode ter tudo na vida, mas se falta salvação, você está condenado eternamente à morte. Quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. Essa salvação, que é a sua prioridade, ela não será conquistada porque você é bonitinho, porque você tem um pouco mais de estudo, porque você tem um pouco mais de dinheiro, porque você tem uma filosofia de vida, porque você crê de um jeito. Esquece isso. Isso não impressiona Deus. Ela não é conquistada por méritos, não é conquistada por meio de instituição, não é conquistada por meio de igrejas ou de homens.
que se colocam aí como salvadores, né? Não, essa salvação só pode ser obtida por meio do Filho. Eu queria que você saísse daqui com isso em mente. Só há um nome, Jesus Cristo, aquele que viveu a sua vida, aquele que morreu a sua morte, aquele que pagou pelos seus pecados. Só há salvação nele, não há nenhum outro. O texto que nós lemos de 1 Timóteo 2:5 diz: só há um mediador entre Deus e os homens. João 14:6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o médico dos médicos. Ele é o único que pode curar essa doença infecciosa, maligna e maldita que habita a humanidade, que se chama pecado. O nome de Jesus é singular. A pessoa de Jesus é singular. A obra de Jesus Cristo é singular. A morte de Jesus Cristo é singular. A ressurreição de Jesus Cristo é singular. Não existe nenhum outro sobre a terra que tenha as qualificações que Jesus Cristo tem como Salvador. Hoje nós vemos os homens aí, né, esperando resolver, os homens esperando dos homens que se alcance de alguma forma a solução dos problemas da humanidade. Mas todos esses homens que tentam resolver o problema da humanidade fracassaram, porque o problema é muito mais profundo. O problema está no coração, só no poder do nome de Jesus. Só, meus irmãos. Veja o versículo 13 e 14. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Essa foi então a resposta do Sinédrio, meus irmãos. Primeiro, eles ficaram perplexos, admirados. Homens incultos e letrados significam homens que não tinham um conhecimento profundo na lei. Eles não eram analfabetos, mas eles não foram educados na fé judaica, não eram mestres da lei. Eles eram limitados, eles eram pescadores, mas eles falavam com autoridade e eles falavam com coragem. E o Sinédrio diz assim: nossa, esse tal de Pedro, ele fala com tanta convicção, ele fala com tanta autoridade, há tanto peso nas palavras desse homem. Esse homem esteve com Jesus. Alguns dizem que eles disseram: esse homem esteve com Jesus porque Pedro estava se parecendo com Jesus, Pedro estava falando como Jesus, Pedro estava naquele momento transmitindo o caráter de Jesus por meio da sua mensagem. E eles dizem assim: nossa, como que esse homem adquiriu tanto conhecimento se ele não é alguém estudado? Mas Pedro estava lá, cheio do poder e com toda a intrepidez, com toda a coragem, com toda a firmeza, sem temer os homens, sem temer as ameaças dos homens. Ele estava ali como um porta-voz de Deus. É assim que você tem que ser. Quando Deus transforma o seu coração e te enche da graça dele, você se levanta com intrepidez, com ousadia, com coragem, com firmeza, sem temer aos homens, e você então se torna um porta-voz da mensagem do Evangelho. E esses membros do Sinédrio, eles também ficaram confusos, emudecidos. Eles disseram: o que a gente vai fazer? O homem está aí. Diz o texto que eles não tinham nada o que dizer em contrário, porque o homem tinha sido curado. Ele está aí, ele está curado. Era uma evidência do poder de Jesus Cristo que tinha operado na vida daquele homem. Eles não podiam negar o milagre, mas ao mesmo tempo não podiam aceitar que o milagre tinha sido feito em nome de Jesus. Ficaram naquele dilema: como a gente vai resolver isso? Meus irmãos, Jesus Cristo é maravilhoso, porque quando você toma a decisão: eu quero ser uma pessoa realmente usada por Deus, eu quero me colocar nas mãos de Deus, e quero, cheio da graça de Deus, me lançar na obra e fazer a sua missão. Jesus Cristo graciosamente nos assiste. E quando você está naquele momento tenso da sua vida, passando aquela situação tensa de pressão, de ataque,
É o próprio Senhor Jesus Cristo que vem e graciosamente te renova, te fortalece, te encoraja também. E as palavras dele são colocadas em nossa boca. Eu quero só finalizar aqui, meus irmãos, mostrando qual foi a decisão do Sinédrio. Então, a partir do versículo 5, do 15, diz assim: e mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Eles pensaram assim: se nós liberarmos esses homens, vamos perder nossa honra, nosso prestígio. Se dermos uma surra desses homens, estão perdidos também, porque o povo está aí fora. E o número já era muito grande, milhares de pessoas tinham se convertido a Cristo. Nós vamos ser atacados pelo povo, o povo vai se levantar contra nós. Estamos nesse dilema: qual o caminho? Vamos ameaçar e vamos depois liberar esses homens. Eu fico pensando, Deus às vezes, Deus faz isso, Ele pega pessoas como eu e você, pessoas comuns, e de repente Deus nos move como num jogo de xadrez e nos coloca, meus irmãos, em posições estratégicas, seja com os seus vizinhos, seja com os seus parentes, seja no teu trabalho, seja na sua faculdade. De repente Deus move algumas peças e nos coloca em alguns lugares estratégicos. Por quê? Porque o Senhor Deus, Ele quer que o nome de Jesus Cristo se torne conhecido dentro daquele contexto por meio da sua vida. Ele quer que Jesus Cristo seja conhecido em todos os lugares por meio da sua vida. Foi o que aconteceu com Pedro. O final do texto diz no verso 18: chamaram os apóstolos e deram a ordem. E o que Pedro disse, meus irmãos? Pedro disse assim, quando eles deram aquela ordem, a ordem foi: ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Essa foi a ordem do Sinédrio. E a resposta que Pedro deu ao Sinédrio deve ser a minha resposta e a tua resposta ao mundo que tenta calar e emudecer a igreja. Porque o mundo, meus irmãos, assim como o Sinédrio, o mundo não quer ouvir a verdade. E o mundo faz de tudo para evitar a verdade. Eles fazem de tudo para encontrar uma forma para evitar a verdade. Veja o Sinédrio, aqueles homens cheios de orgulho, homens cheios de vaidade, coração endurecidos, eles não ponderaram na palavra que ouviram do apóstolo Pedro. Não ponderaram. Vocês precisam se calar. E nós ordenamos absolutamente que vocês não falem no nome de Jesus. O inimigo é assim. O inimigo, meus irmãos, ele teme o testemunho da igreja. E o mundo, ele não pode suportar o testemunho da igreja. E nós, às vezes, por pressão, coação, acabamos nos silenciando. Acabamos ficando quietinho no nosso canto, não damos testemunho para ninguém, porque afinal de contas não queremos incomodar ninguém, não queremos desagradar ninguém e preferimos nos calar diante do mundo. Olha o que Pedro disse. Quando fala assim: Pedro, fica quieto, não fale mais, não suportamos mais, pode sair, mas não fale. Olha o que o apóstolo Pedro respondeu. Ele disse assim, verso de número 19: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós devemos tomar as nossas decisões com base nessa pergunta: isso é justo? Quando você sai por esse mundo afora, você tem que ficar com essa pergunta na mente. A pergunta é: isso é justo? Ou seja, é justo você se calar? Você não tem que fazer aquela pergunta assim: as pessoas vão gostar? Ou as pessoas vão aprovar? As pessoas vão se agradar?
será que você tem recebido? A pergunta não é essa, a pergunta é: isto é justo? Pedro e João receberam uma mensagem de Deus e uma ordem de Deus. O que eles fizeram com a ordem de Deus? Eles cumpriram a ordem de Deus. Às vezes, meus irmãos, a lei civil, ela contraria a lei de Deus. Quando isso acontece, nós ficamos com a lei de Deus. E aí sofremos algumas consequências, que são as perseguições. No final da história, eles foram soltos, Deus foi glorificado e o número de discípulos cresceu. Assim, então, eu encerro aqui minha palavra dizendo o seguinte: você está aqui nesta noite, está feliz, está com sua família, que bom, mas você não pode jamais se esquecer que Deus te chamou para uma missão. Adorar a Deus, domingo à noite, ouvir a sua palavra, faz parte do conjunto, certo? Mas não é só isso. Quando você sai por aquelas portas, você não pode se esquecer que você tem uma missão. A missão, na verdade, é de Deus, mas Ele confiou essa missão à igreja. Sou eu e você. E essa missão, às vezes, será realizada num contexto de pressão e opressão. Às vezes o mundo vai tentar te intimidar, te calar, te enmudecer. A missão é realizada em contexto de pressão, muitas vezes. A segunda lição importante é que você precisa se lembrar que é essencial o poder do Espírito de Deus para realizar a missão. Porque sem o poder do Espírito Santo, meus irmãos, você sabe quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo no livro de Atos? Alguém tem ideia aqui? Pelo menos umas 50 vezes. A ponto de alguns chamarem esse livro de não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. É o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para realizar a missão na pressão. Essa missão vai exigir de você um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia e obediência. Mas essa missão, ela vai encontrar o sucesso quando o centro e o fundamento for o nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite e fale assim: pastor, eu estou aqui, mas eu não sei, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou. Estou na dúvida, né? Meu coração está meio dividido, né? Se eu tiver aí um ataque cardíaco fulminante, fica tranquilo, você não vai ter nada. Eu espero, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Ah, pastor, estou meio dividido, não sei bem, né? Se acontecer, pode acontecer, mas eu quero dizer para você que não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Você pode sair hoje daqui salvo pelo poder do nome de Jesus. Aí você vai olhar para a sua vida, para a sua família, para os desafios que você tem, e você vai encontrar paz e segurança, porque afinal de contas você está salvo pelo nome de Cristo. E aí você vai encontrar força e graça para cumprir a missão. Missão. Pelo poder do Espírito. Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai, nós cremos que aquele coxo de nascença foi levantado pelo poder do nome de Jesus. E talvez, Pai, aqui nesta noite haja alguns coxos de nascença. Talvez, Pai, haja alguns aqui nesta noite que ainda não se renderam ao Teu Filho Jesus. Ó Deus, que a mesma palavra que foi dirigida àquele coxo, que o levantou e depois o salvou, ó Deus, que essa palavra encontre abrigo no coração
de alguém que talvez esteja aqui, Pai, e ainda não foi transformado pelo Evangelho. Ó Deus, salva pelo poder do nome de Jesus. Não há alegria maior, ó Deus, do que saber que temos a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Ó Santo Deus, há tantas pessoas correndo atrás de outros nomes, filosofias, religiões, se apoiando a Deus em coisas místicas, inúteis, Pai, sendo que há poder no nome de Jesus, o único, Pai, que pode salvar. Abençoe, ó Deus, a tua igreja que está aqui nesta noite reunida, que sejamos como Pedro, cheios do Espírito Santo, que mesmo no contexto de provação, perseguição, perda, mesmo quando estivermos enfrentando as nossas lutas, enfermidades, as nossas dores, as nossas dificuldades relacionais, talvez na família, ó Deus, nos dê a ousadia, a intrepidez, o poder do Teu Espírito Santo para proclamarmos o nome de Jesus. Abençoe para o Teu povo, a Tua igreja, nos dê graça e nos renove nesta noite. É o que lhe pedimos, Pai, no santo e poderoso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos juntos, meus irmãos, entoar